Olá, meu nome é Ramon e nesta apresentação vou falar um pouco sobre alguns tópicos relacionados ao motor de indução monofásico. E esta apresentação é referente à disciplina de máquinas elétricas. Nesta apresentação eu vou falar um pouco sobre o princípio de funcionamento de motores monofásicos através da teoria do duplo campo girante e da teoria do campo cruzado. Em seguida eu vou falar um pouco sobre motores de indução monofásicos com capacitores de partida. Bem, fazendo a comparação entre motores de indução trifásicos e monofásicos, né, o motor de indução trifásico ele possui um campo magnético girante, que é o resultado da defasagem de 120 graus entre as fases, né, entre as três fases que alimentam o motor, que vai produzir assim um campo magnético girante, que vai conseguir retirar o motor do seu estado de inércia e fazer com que o motor funcione, né? Fazer com que o eixo do motor ele gire. Já no motor de indução monofásico, ele possui um campo magnético pulsante. E esse campo magnético ele não é o suficiente para retirar o motor do seu estado de inércia. Ele vai até produzir uma tensão em uma corrente no rotor. Porém, como os campos do rotor e do estator estão em fase, né, estão alinhados, o produto vetorial entre eles é nulo, fazendo assim com que o torque de partida seja nulo. Dessa forma, nesta apresentação eu vou falar sobre duas teorias, né, que é a teoria do duplo campo girante, como os motores monofásicos eles possuem um campo magnético pulsante. Esse campo magnético pulsante ele é decomposto em dois campos magnéticos girantes, que vou falar sobre essa teoria, e em seguida eu vou falar um pouco sobre a teoria do campo cruzado. Bem, sobre a teoria do duplo campo girante, essa teoria afirma que o campo magnético pulsante ele é a soma líquida de dois campos girantes. E esses dois campos girantes eles possuem o mesmo módulo, porém em sentidos diferentes. Então, o meu campo pulsante ele está representado por esse vetor aqui chamado de BS. E ele é decomposto, né, em dois campos girantes, sendo que eles têm o mesmo módulo, porém em sentidos diferentes. Um vai ter o sentido anti-horário e o outro vai ter o sentido horário. O sentido horário ele também é chamado de progressivo e o anti-horário é chamado de retógrafo. Bem, na figura A nós vemos que nós temos aqui os dois campos girantes, né, como eles estão sobrepostos, eu tenho que a soma líquida ele vai ter a direção para cima. Na figura B eu vejo que eles se moveram um pouco nessa área do instante inicial 0, vou chamar isso aqui de instante inicial 1. E aí a soma desses dois campos girantes ele faz com que o meu campo BS ele esteja apontado para cima. Já na figura C, como os dois, um está apontado para a esquerda e o outro para a direita, né? Eu tenho que, como eles têm o mesmo módulo, porém aqui estão com sentidos contrários, a soma vetorial ele vai ser igual a zero. Por isso que aqui eu não tenho a representação da minha seta, que seria a do campo BS, né? O campo resultante. Isso segue para as outras três figuras, na figura D, E e F. Na figura D, nós temos que, tanto na D como na E, nós temos que a soma vetorial entre os dois campos girantes, eles fazem com que o meu campo pulsante esteja apontado para baixo. E aqui novamente eu tenho a situação em que a soma dos dois campos girantes, eles não produzem o vetor BS. Então, através dessas figuras aqui, nós vemos por que é chamado de campo pulsante, né? Porque, ora, ou ele está apontando para cima, ou ele está apontando para baixo.
ele não existe outra situação, ou ela é para cima ou para baixo, por isso que é chamado de campo pulsante. E aqui nós temos um gráfico de torque vezes velocidade, onde nós podemos ver aqui as duas curvas, né, que é a curva progressiva, né, que seria do campo girante que ele tem um sentido horário, e aqui nós temos a curva retrógrada, que é do campo girante que tem o sentido anti-horário. E nós vemos aqui que a soma vetorial entre os dois, nesse ponto aqui, ele está igual a zero, que seria a representação da figura C e da figura D. Ou seja, como aqui eu tenho que o torque é nulo, né? Nesse ponto aqui, onde onde ocorre a situação C e a situação F, o meu motor de indução monofásica ele não parte. Bem, sobre a teoria do campo cruzado, né, como foi visto na teoria do duplo campo girante, a teoria ela explica porque o torque de partida de um motor monofásico ele é igual a zero. E assim, para o meu motor monofásico ele começar a funcionar, eu precisaria de uma ação externa, né, para assim o meu rotor ele começar a girar. Bem, essa teoria do campo cruzado está mais relacionado a um motor monofásico em funcionamento, né, em movimento. A teoria ela foca mais nas tensões de correntes que o estator ele pode induzir no rotor, né, quando o rotor já está em movimento, para explicar assim o conjugado que sustentará a rotação do rotor, estando em movimento e girando numa velocidade próxima da velocidade síncrona. Bem, o rotor ele apresentará uma corrente elétrica defasada da tensão induzida em aproximadamente 90 graus, devido à alta reatância indutiva do rotor. Com isso, né, as correntes do rotor e do estator produzirão campos magnéticos defasados em cerca de 90 graus. Como a gente pode observar aqui nessa figura, o campo BS, né, que seria o campo do estator, e o BS seria representando o campo magnético do rotor. E aqui nós temos nós temos a soma líquida entre os dois, né, a soma vetorial, representada aqui por um vetor B. Com isso, as correntes do rotor e do estator, como eu disse, produzirão um campo magnético defasado de 90 graus. E a soma vetorial desses campos produzirá um campo magnético resultante, o campo magnético líquido, representado aqui pelo campo P. E esse campo magnético líquido ele gira no sentido em que o rotor foi posto inicialmente a girar. Assim, o torque resultante desse campo ele sustentará a rotação do rotor, ou seja, a teoria do campo cruzado ele explica sobre o funcionamento, né, sobre a sustentação da rotação do rotor. Nós vemos aqui todos os campos do estator e do rotor estão defasados de 90 graus. Aqui nós temos representações da soma vetorial. Nós vemos aqui que para uma representação dos ângulos, né, do WT, para 45, 135, 225 e 345, e nós podemos ver que o campo ele está girando. Ele está fazendo com que o rotor ele se mantenha em rotação. Bem, para complementar, como foram faladas as duas teorias, né, do duplo campo girante e do campo cruzado, como o duplo campo girante está se referindo a explicar sobre o torque igual a zero e porque não é o suficiente para tirar o motor da sua inércia, e do campo cruzado ele está se referindo ao motor monofásico já em movimento.
precisa-se de algum fator externo que dê a partida, né? Se inicie o movimento do motor de indução monofásico. Então, sobre esse assunto, uma das técnicas que é usada para dar a partida, né, do motor seria a implementação de um enrolamento, né, que é chamado de enrolamento auxiliar. O motor monofásico ele vem com o seu enrolamento principal e é implementado assim um enrolamento auxiliar. É obedecida essa relação, né, essa proporção que o resistor sobre a indutância do enrolamento auxiliar, ele tem que ser maior do que o do enrolamento principal. E a ideia é que, voltando para a teoria do duplo campo girante, se eu tenho aqui se o meu campo magnético pulsante é formado por dois campos magnéticos girantes, os dois com o mesmo módulo, para que o motor entre em movimento, basta que um desses campos girantes ele seja maior que o outro. Então, assim, como aqui eu tenho o progressivo, que é o sentido horário, e o retrógrado, o sentido anti-horário, se eu tiver, por exemplo, o progressivo um pouco maior que o retrógrado, eu tenho que o meu motor ele vai partir e tendo assim o seu movimento no sentido horário. E o mesmo acontece se por acaso o campo retrógrado ele for maior que o campo progressivo, o meu motor assim ele vai funcionar, ele vai girar no sentido anti-horário. E em relação ao movimento do motor, né, se ele é anti-horário ou se ele é horário, ele é controlado a partir da polaridade que se liga o enrolamento auxiliar. E essa polaridade ela é controlada a partir dessa chave, que é a chave centrífuga. Bem, dando continuidade às técnicas que são utilizadas para dar a partida de um motor de indução monofásico, além de se utilizar o enrolamento auxiliar, seria o acréscimo de um capacitor ligado em série com enrolamento auxiliar, porque desta maneira eu tenho um maior desbalanço entre os campos magnéticos girantes. Novamente, voltando, né, à teoria do duplo campo girante, né, que o meu campo magnético pulsante ele tem dois campos magnéticos girantes de módulos iguais e sentidos contrários, e ao acrescentar esse capacitor em série com esse enrolamento auxiliar, eu vou conseguir assim um máximo conjugado de partida, né, quando a defasagem entre as correntes desses dois enrolamentos for igual a 90 graus. Então, assim, a segunda figura que ela representa isso, ao acrescentar o capacitor, eu tenho que a minha corrente no enrolamento auxiliar, ela é representada por esse vetor, ele ficará a 90 graus da corrente do enrolamento principal. E assim eu tenho uma melhor condição de desbalanço de campo magnético girante. E para finalizar, esse capacitor ele é ligado em série e após a partida após a partida e a velocidade do motor monofásico, a velocidade síncrona do motor monofásico ela ficar próxima da velocidade nominal, o capacitor é desconectado automaticamente através dessa chave centrífuga. E só para finalizar, este trabalho ele teve como referência o livro do Fitzgerald, né, Máquinas Elétricas. A edição que eu utilizei foi a 7ª edição e o capítulo estudado foi o capítulo 9.
E através desse seminário, né, desse estudo, foi possível entender melhor todos os estágios, né, de funcionamento do motor monofásico e motor de indução monofásico, que foi desde estudar o porquê, né, o torque ele é igual a zero, o motor monofásico assim, ele precisa de uma ação externa, e assim utilizam-se técnicas acrescentando um rolamento auxiliar e das outras técnicas que foi estudada aqui foi o acréscimo de um capacitor de partida, e também foi estudado sobre como acontece, né, como o rotor ele continua girando após a partida do motor monofásico, que foi através da teoria dos campos cruzados. E muito obrigado e até a próxima.